Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quinta-feira hoje e saiu uma notícia aí, uma matéria na Folha aí, falando sobre o dominância fiscal, falando que a Selic não está respondendo, não está dando tanto efeito na economia por culpa do governo que gasta demais. Então hoje a gente vai tratar aí desse assunto aí, porque é sempre essa mesma ladainha que eles sempre falam, e a gente vai tentar aí desmascarar aí todos esses argumentos falaciosos aí que a liberalzada adora falar aí para falar que o governo é muito gastão e que isso aí está prejudicando a economia. Então o tema desse vídeo de hoje é essa notícia aí da Folha falando aí sobre dominância fiscal e que o governo gasta demais. Bem, gente, antes de tudo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, porque de terça a sexta-feira, todos os dias aí da semana, de terça a sexta, a gente sempre tem algum conteúdo novo falando de economia brasileira, economia internacional, falando de temas especiais, tudo isso aí para a gente dissecar aí de o que está acontecendo com a economia. E você tem então nesse dia de hoje aí que eu acordei com essa grande notícia aí da Folha. Inclusive está na capa da Folha isso, tá? Porque foi ouvidos alguns economistas, né? Obviamente todos eles do mercado financeiro, economista heterodoxo que é bom, eles não chamam nunca, né, para fazer um contraponto, aí eles fingem que isso aí é um debate de fato, né? Mas está aqui, ó, estímulos do governo atrasam o efeito da Selic na atividade econômica, dizem economistas. Que economistas? Do mercado financeiro. Cálculos são de que a defasagem da política econômica hoje varia entre 12 a 16 meses, e mesmo com juros acima de 10% desde 2022, o desemprego se mantém no menor patamar da história. Você já percebe aí que parece que eles estão achando ruim que o desemprego está baixo, né? E spoiler, sim, eles estão achando ruim, eles vão inclusive falar sobre isso aí na notícia. Então, o que eles estão falando aqui, basicamente? De que o Banco Central está fazendo a coisa certa de manter a Selic lá em cima, né? Para desestimular a economia, daí eles usam esse termo bonitinho, né? Desestimular a economia, quando na verdade é o quê? É fazer com que a economia pare, né? Você reduz a atividade econômica, gerando desemprego, gerando queda de renda, fazendo a pessoa passar fome, mas o que importa é atingir a meta inflacionária e que as contas estejam em dia, né, governo? Então é isso basicamente aí o que eles estão querendo. É, e a matéria ela vai continuar, a gente vai pegar alguns trechos para tratar da matéria. Então já vamos pegar o primeiro aqui, que ela fala logo nos primeiros parágrafos, né? Que ela fala aqui, ó. A defasagem ficou maior porque o fiscal está entupindo os canais de transmissão da política monetária, afirma Barros, que é um economista aí de mercado. Tem muito estímulo fiscal acontecendo e isso está tirando a potência da política monetária. É como se o BC tivesse uma bola de ferro no pé que atrapalha de progredir na direção da meta de inflação. O especialista afirma que o cenário foi visto no segundo mandato do governo Dilma Rousseff, quando os estímulos fiscais e subsídios alcançaram um patamar elevado. É um momento parecido com o que vivemos hoje com um programa como Vale Gás, Pé de Meia e a nova faixa do Minha Casa Minha Vida e o consignado privado, entre outros. Primeiro aí que você já tem alguns fatos aí, até uma desonestidade aí, porque muita gente gosta de falar assim, governo Dilma, né? Porque usam inclusive isso de espantalho aí como se fosse o pior governo da história. O pessoal gosta, né? Parece que a gente não viveu um governo Bolsonaro, não teve governos Collor, não teve nada disso aí na nossa vida, né? E aí ficam usando a Dilma como espantalho. E nesse caso é pior ainda, porque ele fala de estímulo fiscal no segundo governo Dilma. O segundo governo Dilma foi marcado pelo Levi Mão de Tesoura, onde você teve uma das maiores austeridades fiscais da história da nova república. Você teve cortes de gastos elevadíssimos, tanto que o governo Dilma II já começa errado, e tem tudo que acontece aí, tem todos os problemas, porque você tem então um corte de gastos absurdo, com a Selic lá em cima, e a economia freou. É só a gente lembrar que ele fala assim, parece que a economia parece que estava muito aquecida no segundo governo Dilma. A gente teve uma queda de 3,5% do PIB no segundo governo Dilma, no primeiro ano do segundo governo Dilma.
Então, que estímulo fiscal é esse que teve no segundo governo Dilma, gente? Isso aí, vamos pensar que ele errou só e quis falar do primeiro governo Dilma. Mesmo assim, no primeiro governo Dilma, você tinha, sim, estímulos fiscais, mas muito menores do que, por exemplo, durante o governo Lula II, por exemplo. Porque o segundo governo Dilma foi marcado por uma tentativa de você fazer que o setor privado levasse para frente os investimentos da economia. Tanto que o PAC 3 do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, ele foi muito fraco, justamente porque o setor privado não quis comprar a ideia de fazer os investimentos. Teve toda aquela agenda Fiesp, a Dilma deixou os juros baixos, reduziu o custo de energia elétrica. O que os caras fizeram? Aumentaram a margem de lucro. Então, qualquer uma das duas visões, você vê aí que está completamente equivocada essa fala. E se a gente for falar, inclusive, aí da primeira parte, né, que ele fala aí que os canais estão entupidos, né, basicamente ele está falando o seguinte, pô, a gente está colocando juros lá em cima, já era para você ter uma redução da atividade econômica grande, mas não está tendo. Que pena. Ainda bem que não está tendo, que mesmo com a Selic aí nesse nível, você está tendo ainda uma resiliência da economia brasileira. Aí vamos para um outro trecho aí que ele vai acabar falando é, de política fiscal expansionista. Né? Ele fala assim, quando a política fiscal é mais expansionista, diminui a potência da política monetária, que passa a ter menos efeito para desacelerar a atividade econômica. Isso gera uma convergência mais gradual, com uma defasagem mais longa, afirma Fernando Machado, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco. Os dados de emprego divulgados na semana passada pelo IBGE são sinais mais recentes desse movimento. A taxa de desemprego ficou em 6,6% em abril, o menor patamar para o mês desde o início da série histórica iniciada em 2022. Ou seja, o desemprego está abaixo, isso é ruim, tá? É isso que ele está falando aí, em outras palavras. Então, ele está querendo aqui mostrar que, aliás, é até boa essa matéria, que deixou bem claro que a taxa Selic eles não estão querendo a Selic para simplesmente baixar a inflação. Eles querem a Selic para tacar a economia para baixo mesmo. Eles querem desacelerar a economia. A economia está muito acelerada e isso é ruim para eles. As pessoas estão empregadas, as pessoas estão com rendimentos mais altos, estão recebendo mais. Isso é ruim. É isso que eles estão falando aí, no final das contas. Né? E basicamente eles estão querendo emplacar a ideia de dominância fiscal, né? Que é que o fiscal está tão aquecido, está tendo tanto estímulo, que a política monetária passa a perder efeito. Né? É papinho de liberal isso, né, gente? A gente sabe que só não está tendo uma desaceleração maior da economia, e a gente já está vendo bons sinais de desaceleração, tipo, a economia já não está crescendo tanto quanto estava no ano passado, porque você tem que a indústria tem um pouco de política industrial aí pelo governo, com juros mais subsidiados. A indústria não pode, né? Só o agro pode ter juros subsidiados pela essa visão deles. Você tem, então, um setor de serviços que ainda tem um certo resquício de aquecimento, porque as pessoas estão correndo a maior por causa da política do salário mínimo. Então é por causa disso que você não está numa situação pior. Mas eles queriam, assim, que tivesse ruim mesmo, que tivesse, assim, uma queda da atividade econômica muito grande. Vamos para o último trecho, que aí ele vai começar a falar de inflação. Apesar da forte injeção de juros na economia, as expectativas para o IPCA para 2026 e 2027 são em 4,5% e 4%, respectivamente, acima do centro da meta perseguida pelo BC de 3%. Quase que um momento me dá uma pastilha aqui, gente. Respectivamente, acima do centro da meta perseguida pelo BC. Estamos no maior nível de juros em quase 19 anos e poderíamos ter uma queda mais rápida da inflação. Mas a política fiscal expansionista tira a eficácia da política monetária, diz Alex Agostini, economista-chefe de algum lugar aí que eu não vi. Mas, gente, ó, por que a Selic não está dando conta da inflação? Porque a Selic não está atacando as verdadeiras origens da inflação. A inflação é de alimentos, gente. A Selic não faz chover, a Selic não é o cacique cobra coral.
ela não tem esse poder. Então você pode colocar a Selic a 20% que o preço do tomate não vai cair. É por isso que você não está conseguindo ter resposta. É por isso que a inflação não está caindo. Não é porque a atividade econômica está absurdamente elevada. A gente já viu, vocês viram aqui nos vídeos, inclusive, que o setor de serviços não está apresentando uma inflação tão elevada assim, né, nos últimos meses. O que está pegando é sempre o preço dos alimentos. É por isso que a Selic em 14,75% não está gerando efeito. O que eles queriam é que você tivesse uma situação econômica tão depreciada, mas tão depreciada, que mesmo com a alta do preço dos alimentos, a inflação fosse por cento da meta. E para isso você ia ter que, basicamente, congelar as atividades de serviços, as atividades industriais, para que você tivesse aí que só a inflação de alimentos causasse algum problema. Você ia sentir alguma coisa no bolso? Não, porque você compra alimento. Mas a Faria Lima ia ficar feliz. Então, gente, essa matéria aí que saiu na Folha, falando sobre dominância fiscal, ela é terrível, terrível. Mais uma vez, uma matéria aí que só houve um lado. Ela leva a crer que o governo está gastando demais, o que também não é verdade. A gente está tendo aí cortes de gasto, aí a gente tem toda semana o governo anunciando um corte de gasto aí para alguma coisa. Ela também leva a crer aí que a culpa da inflação estar elevada é totalmente do governo que é gastão, sendo que na verdade a inflação tá com problema de questão de alimentos, é muito mais a questão climática que está aumentando a inflação, e ainda usa a palavra Dilma, né, que é uma sacanagem o que fazem com a Dilma, porque virou sinônimo de mau governo, sendo que teve muitos outros piores, mas o pessoal gosta de usar essa palavra aí meio que para colocar medo aí, vai ser o Dilma 2 aí, sendo que inclusive no Dilma 2 não teve estímulo fiscal nenhum, foi um período de austeridade. Então, essa matéria aí às vezes tende muito e flerta muito aí com muito mau caratismo em alguns momentos, inclusive. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá o like aí para mim. Se vocês esperaram até agora para ver o que eu estava falando nesse canal aí, para ver se queria se inscrever. Se gostou, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa eu falar, fala aí. E a gente volta amanhã para sextar com algum assunto aí que aparecer. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.